TV UFES apresenta agora uma reportagem especial sobre o transporte coletivo da Grande Aracaju. A nossa equipe foi às ruas para mostrar os avanços e desafios do serviço com o crescimento urbano da região metropolitana. Sou Tailan Sávio, sou ciclista há mais de 5 anos, ciclista urbano. Utilizo a bike como meio de transporte principal e pedalo diariamente de 20 a 40 km, semanalmente 100, 200 km. Utilizo a bike para ir para o trabalho, para lazer, mas principalmente como meio de transporte principal. Tailan está entre os mais de 70 mil usuários que deixaram de utilizar o transporte coletivo de passageiros na Grande Aracaju desde 2019. Eu não trocaria a bike por transporte público, por vários motivos. O principal é o tempo gasto no transporte público. Há 5 anos, ele decidiu trocar de vez o ônibus pela bike. Foi aí que o ciclista percebeu que a mobilidade urbana vai muito além do meio de transporte que ele escolheu para ir trabalhar todos os dias. A experiência de ciclista em Aracaju é muito complicada, porque nós temos ciclovias incompletas, ciclovias com problemas estruturais de buraco, de alagamento quando chove, e temos locais que não tem nem ciclovia. O vai-vem caótico de pedestres, motos, carros e ônibus se confunde com o crescimento das cidades, para o alto, para os lados, muitas vezes de forma desordenada. Nesse sentido, pensar a cidade significa compartilhar espaço e atividades, e aí existe uma dimensão pública do viver em cidade, e o transporte, a mobilidade, quer dizer, o deslocamento nesse espaço compartilhado é fundamental. O pesquisador do Observatório das Metrópoles também chama a atenção para o desafio do transporte público reduzir desigualdades socioeconômicas. Para que as pessoas que moram em bairros mais periféricos tivessem também boas condições de chegar às áreas centrais, aos pontos onde existem oferta de educação, de saúde, de forma com maior qualidade, com rapidez, com pontualidade. Mais da metade dos usuários do transporte coletivo da Grande Aracaju são trabalhadores que pagam a passagem por meio do Vale Transporte. Pessoas que dependem do busão para conseguir pagar as contas no fim do mês. Quando eu estou falando mobilidade, eu estou dizendo qual é o tamanho de acesso, por exemplo, de emprego que uma pessoa tem quando ela se desloca em até 1 hora de sua casa para um mercado de trabalho. Quanto mais restrito esse deslocamento, pior para a cidade. O professor explica ainda que o investimento no setor está ligado ao custo que a ocupação das vias gera, por exemplo, com saúde e meio ambiente. O transporte privado individual corresponde a 85% desse custo, dos acidentes, da poluição. Então, quanto mais aperfeiçoado for o transporte público coletivo, menor esses custos. Ter um transporte público limpo, pontual e seguro é um direito previsto na Constituição brasileira. Mas nem sempre é isso que se vê na Grande Aracaju. O pessoal desceu tudo na carreira apavorada, princípio de incêndio. Hoje o maior gargalo do passageiro é a agilidade no transporte. Então, independente do valor que ele paga na tarifa, ele quer ter a tranquilidade de sair de casa num horário estimado e chegar no destino nesse horário que ele estimou, seja vendo via o aplicativo ou mesmo por informação que ele tem em relação àquela linha, mas ele quer ter essa fluidez, essa agilidade que muitas vezes aqueles que utilizam do veículo particular têm essa sensação de agilidade, de autonomia, porque de fato estão ali decidindo o fluxo que eles vão tomar. Atualmente, 4 empresas operam mais de 500 ônibus em 118 linhas em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. A tarifa custa R$ 4,50. Eu particularmente não acho que é um valor barato, não acho um valor em conta. Existe uma quantidade de ônibus que realmente estão muito acabados e assim,
os ônibus passam em horários que nem sempre é o horário que está registrado no site. Aí para a gente que precisa usar isso com muita frequência, acaba sendo muito ruim. A gente não tem uma integração tarifária. Por exemplo, a integração entre as linhas se dá apenas no terminal de ônibus. Isso já é passado, já deveria ter acabado há muito tempo, né? A integração entre as linhas deveria acontecer com o cartão. Qualquer linha que você toma, você já pode entrar com o mesmo cartão, por exemplo, mesma passagem. Hoje, quase 60% dos custos da tarifa vem de despesas com mão de obra e combustíveis. Então, o que fazer para operar o sistema com qualidade sem repassar a maior parte desses custos ao passageiro? Cada dia que passa, né, essa quantidade de passageiros está decaindo, né? Ou saindo da mobilidade, ou seja, deixando de acessar mercado de trabalho, acessar serviço de saúde, serviço de educação, ou migrando para o transporte privado individual, né? O que é uma situação pior, porque você torna a cidade mais congestionada, mais poluída, e isso gera o que a gente chama de deseconomia. Mesmo fazendo todo o cálculo necessário, a nossa tarifa ao longo dos anos não vem sendo praticada de forma técnica, mas de acordo uma tarifa política de acordo com a necessidade que o governo ali avalia para que ela fique acessível à população. Só que o que é ideal? Termos uma tarifa acessível e termos fontes extratarifárias. Este ano, o subsídio do Estado e dos municípios para o setor foi de R$ 24 milhões. Mas essa medida tem prazo de validade, somente até dezembro de 2024. Outra forma de você buscar alternativa de financiamento é via IPTU, né? Aí eu estou falando de uma maneira geral, né? Não estou falando especificamente de Aracaju, quando você implementa uma infraestrutura de transporte que funciona bem em determinadas zonas, isso valoriza aquela área. Valorizando aquela área, você está valorizando imóveis daquela área, então isso significa que você pode, de alguma forma, precificar essa valoração e buscar capturar esse valor para financiar o serviço público coletivo. O levantamento feito pela TV UFES mostra que no Nordeste, Fortaleza foi a primeira capital a licitar o transporte coletivo. Aracaju é uma das 4 capitais da região que ainda operam um sistema sem licitação. Capitais, inclusive, do Nordeste, que quiseram dar uma evolução na mobilidade urbana, gerar mais acesso às pessoas, a primeira ação delas foi priorizar o transporte de massa. A criação do consórcio metropolitano da Grande Aracaju acendeu uma luz no fim do túnel. A licitação do serviço, finalmente, deve ser lançada nos próximos meses. Sem tampar o sol com a peneira, temos consciência da dificuldade que o sistema passa na questão da frota, da idade da frota, da qualidade da frota. Então vai estar pactuado em contrato a obrigatoriedade do limite de idade que essa frota, que esse ônibus pode ter. Seja idade média, seja idade máxima, muito abaixo do que nós temos hoje. Ônibus, como era um anseio da população, contemplando, por exemplo, ar-condicionado. Desde o ano passado, Aracaju também passou a contar com 4 corredores exclusivos com 35 quilômetros, não só para ônibus, mas também táxi e transporte escolar. O município pretende ampliar o número para 7. Não adianta ter uma licitação sem prioridade para o ônibus. Então, as faixas exclusivas do corredor de transporte. Não adianta ter faixa exclusiva e corredor de transporte sem um pavimento adequado. Não adianta ter todo esse cenário de faixa exclusiva, pavimento adequado, sem a integração nos terminais, os terminais estão com dificuldade, os abrigos de ônibus. Então, foi isso que a gestão começou a fazer paulatinamente, uma série de avanços para culminar no dia de hoje, também a gente chegar com a prioridade para o transporte público, não só na questão da licitação, mas como um todo. Para a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ligar o sinal verde para o conceito de cidade 3C é o que vai abrir o caminho para a mobilidade urbana. São as cidades compactas, coordenadas e conectadas. Essas são cidades mais sustentáveis, em que existe um uso racional do espaço urbano, um adensamento daqueles lugares onde já existe uma infraestrutura instalada, e nessa configuração o transporte público ele é mais eficiente e tem-se também uma participação mais significativa do transporte ativo, através do deslocamento de pedestres e ciclistas.
Eu enxergo uma gama muito alta de pontos de melhoria. Por exemplo, nos horários de pico é muito comum que tenha muita gente para pegar o ônibus, porque os horários coincidem e não tem uma quantidade suficiente de ônibus que comporte as pessoas de acordo com aquelas plaquinhas que tem dentro. Por exemplo, tem uma quantidade mínima de pessoas sentadas e uma quantidade mínima de pessoas em pé, que é recomendado que tenha. E no horário de pico é muito comum que isso super extrapole, então tem muito mais gente em pé e super apertado. Então isso é um grande ponto de melhoria, colocar mais ônibus nos horários de pico.